Oi, pessoal do signo de Aquário, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu me chamo Ruth, eu vou fazer uma tiragem para vocês agora para o mês de julho de 2025, tá? Lembrando que é uma tiragem intuitiva e coletiva, pega o que ressoar com você, o que não ressoar você deixa de lado. Vamos aqui para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, o meu do céu no signo de Aquário. Agora para o mês de julho de 2025, com a deusa que vai estar na companhia dos aquarianos nesse mês de julho. Oráculo, por favor, uma carta. Tara, meditar despertará você para a iluminação. Meditar despertará você para a iluminação. E no fundo do maço a gente tem Hecate. Eu tinha pensado nela, interessante aqui. Hecate no fundo do maço. Então, assim, tem uma proteção maravilhosa aí. Hecate, interessante que aqui está assim. Me contemple em seu caminho nas encruzilhadas. Hecate, a deusa das encruzilhadas, né? Hecate é uma deusa extremamente poderosa, muito fértil. Ela assume as três faces da deusa, tá? E a Tara, aqui que saiu para vocês, ela é uma deusa hindu. E aqui a gente tá, né? Ela me lembra muito a Imperatriz. Gente, olha só essa carta, que carta linda. Ela me lembra muito a Imperatriz. Aqui tá pedindo para você uma pausa, Aquário aí. Você pode estar precisando de um momento de descanso no trabalho, nas atividades de vocês, porque vocês, né, a partir do momento que você medita, é interessante que essa coisa de meditar, né? O que é meditar? Meditar é estar presente, sabe? Eu tô aqui com vocês, isso aqui para mim é um momento de meditação, óbvio, né, gente? Assim, existem vários tipos de meditação. Existe meditação guiada, meditação na qual a gente para um pouquinho, né, e deixa os pensamentos irem e virem sem julgá-los. E a deusa Tara, ela tem algumas faces, tá? Tem a tara azul, tem a tara verde. A tara verde acho que é a mais comum. É uma deusa também que fala sobre assumir o nosso lugar, o nosso poder, pegar a nossa forma de ser, né? Como a gente é. E é interessante que aqui ela tem a glândula pineal, não sei se vocês conseguem ver, né? Tem aqui o terceiro olho muito marcado. E vocês provavelmente vão ter acesso aí a informações de cura, tá? De cura com as mãos, para algumas pessoas de cura com as mãos. Existe um convite também para proteção aí, Aquário, do seu plexo solar e do seu chakra umbilical, tá? O chakra umbilical e o seu plexo solar, eles precisam ser protegidos nesse momento, nesse período de julho. E aqui é muito interessante porque essa paz, né, que você busca, ela só é encontrada dentro de você, não fora. Não existe fora, sabe, gente? Não existe fora. É muito do processo interno. É quando a gente vai para nossa concha, quando a gente escuta a nossa voz interior, quando a gente realmente repousa, né? E assim, ela para mim representa a iluminação, a própria iluminação. Ela representa um alcance extra, um alcance expansivo de cura, de transformação e de satisfação pessoal. Essa deusa também ela tem uma relação muito próxima com a autoestima, tá? Com a autoestima. Ela é uma deusa que tem uma beleza muito bonita, né? Beleza muito bonita, bem redundante, mas é bem isso aqui. A deusa Tara, tá? Você pode, se você quiser fazer meditação aí, seria interessante para vocês. Meditação às sextas-feiras, tá? Sextas-feiras de julho. Quem quiser, né, se comunicar, ter a presença dessa deusa na sua vida, você pode se conectar com ela toda sexta-feira, compra uma flor, põe na sua casa, num lugar bonito e celebra ela, entrega para ela. Vai te ajudar bastante aí, tá? E eu não tenho como deixar de falar, gente, de Hecate. Não tenho como deixar de falar de Hecate. Nossa, não tenho como. Hecate é uma energia, a deusa das encruzilhadas, é uma energia muito antiga, né? Tem uma força muito maior do que a gente possa imaginar. A deusa Fósforo também, né? A luz de Hecate tem uma coisa. Um dos seus nomes é Fósforos, né? Que significa iluminada, luz. É, tem uma relação muito próxima também com os Cérberos, né? E com os cachorros. Para ela, geralmente eram destinados, né? Isso na antiguidade, eram destinados
cachorros pretos, normalmente, ou animais de pelagem baixa e pretos. E existem muitas formas de você hoje cultuar, né, Hecate? Hecate, ela não pode ser uma alegoria na nossa vida, sabe? Muitas pessoas, às vezes, colocam, né, a imagem de Hecate, da deusa Trina, da deusa Tríplice, coloca como uma, uma simples imagem, né, uma alegoria. Não dá para ser assim. Hecate é plena, tá? Hecate recebe as primícias, Hecate recebe as primeiras oferendas de uma casa. Ela tem a ver também com a nutrição, com manter as casas aquecidas, protegidas, né? Assim, tem a ver com o fogo interior também. Nossa, tem muita coisa. Se quiser falar de Hecate que eu vou, nossa, quase que eu deixei cair aqui o computador. Eu vou desembestar falando, porque ela é profunda, eu a amo muito. Interessante que no tarô mitológico, né, a lua, a carta da lua, arcano 18, é a face da deusa Trina, né? Tem uma relação muito próxima com a Hecate também. E nesse momento, ela tá cuidando de cada detalhe, tá? Por quê? Porque você aí, Aquário, você é uma pessoa, né, com quem eu tô me conectando aqui, que se abre para a intuição, se abre para o seu trabalho, por mais difícil que isso seja, porque não é fácil se abrir para isso. Se abre para a comunicação espiritual, as mensagens espirituais que chegam para você. Existe muita inveja também, tá? Que Hecate acaba te livrando, e você não sabe disso. Obviamente, isso aqui é muito maior do que a gente possa imaginar. Você pode vir a saber nos próximos 30 dias, né? Nos próximos dias desse mês de julho agora, saber separar o joio do trigo, porque algumas informações para você sobre amigos, sobre grupos, pessoas com quem você interage, vão ter as máscaras retiradas. E Hecate vai estar te ajudando com isso também, tá? A deusa das encruzilhadas. Não é para qualquer um, não. Tem uma relação muito próxima aí com você. Se você quiser adorar, né, Hecate tem uma forma de cultuar. Não vou adentrar em detalhes aqui, mas frutas e cereais são bons, boas formas de ofertar para ela. Frutas frescas, vermelhas, cereais. E tem muito mais, é muito mais profundo, gente, do que eu posso falar aqui. Mas, assim, ela está dizendo: me contemple em seu caminho nas encruzilhadas. Interessante que eu estava tentando fazer a leitura de vocês com outro oráculo. E eu tentei gravar algumas vezes e não deu certo. Aí eu fui, me conectei para saber com quem que queria falar com vocês. E veio o Oráculo das Deusas, tá? Para julho, agora, se você tiver conexão com as encruzilhadas, é, mantenha-se firme, faça a sua parte, ouça a sua intuição, se conecte aí com essa energia iluminada muito maior, na face da donzela, a face da mulher madura, a face da anciã. Ai, gente, é muito maior do que eu. Vocês sabem que eu amo muito o que eu faço, eu vivo falando isso, né? Então, vocês não estão de bobeira, não, hein? Logo essas duas aqui, logo essas duas, né? Essa aqui vale por três. Vocês não estão de bobeira mesmo, hein? Aquário. Tem uma proteção muito grande para vocês nesse mês de julho, tá? É um mês de profundas transformações para algumas pessoas aí. Vamos ver aqui com o tarô para vocês para o mês de julho. Deixar aqui o oráculo quietinho. Parou, por favor, pessoal do signo de Aquário, porque nem só Lua, ascendente, Vênus, Júpiter, meu Deus do céu, no signo de Aquário. O que que vocês têm, Parou, para o pessoal do signo de Aquário para julho de 2025? Pulou aqui, 6 de espadas. Maravilha. Mais uma carta, por favor, pessoal do signo de Aquário. Pulou aqui. 8 de ouros. 8 de ouros. Tá. Mais uma carta, por favor, tarô. Pessoal do signo de Aquário.
10 de espadas. Mais uma carta, por favor. 2 de espadas. Resolução dessa situação, por favor, tarô. Ás de copas. Olha que linda essa carta, 2 de copas. E no fundo do maço a gente tem o rei de ouros. Maravilha aqui. Aquário, vocês vão estar sendo convidados, né? Ou vocês já passaram por uma situação, para algumas pessoas isso já aconteceu, para outras pessoas isso vai acontecer. É, tem um afastamento necessário aí. Alguém que pode atrapalhar você, alguém com quem você tem algum laço, tá? Antigo aí, não é de hoje, é um laço provavelmente de encarnações passadas, desde outras épocas. É, por mais que você se sinta mal, que doa, tá? Que te faça mal, alguém com quem você teve intimidade, casa, contato, assim, tem um afastamento necessário para que você foque no que realmente importa aí, tá? Existe essa necessidade de você trabalhar, você vai continuar trabalhando, fazendo as suas coisas, tem um crescimento e uma beleza, até mágica para algumas pessoas, tá? Aqui com essa carta desse 8 de ouros. É muito trabalho, é muito plantio. Você já vem plantando há bastante tempo, para algumas pessoas há 8 anos, para outras pessoas há 10 anos. E você pode se sentir muitas vezes, Aquário, aí angustiado, angustiada, tá? Como se você não tivesse muitas vezes se reconhecendo. Muitas vezes você pode também precisar estar lidando com uma coisa chamada solidão. Você pode estar lidando com uma solidão de pensamento, uma solidão interna muito grande, né? Porque você pode estar rodeado de pessoas, mas você pode se sentir sozinho, sozinha aí. Por quê? Porque você está se preparando para viver uma coisa nova, completamente nova, nutridora, feliz, uma coisa que vai te levar além, tá? Uma coisa que tem muito mais a ver com você. Para algumas pessoas tem a ver com ensino também, ensino de magia, ensino de curas, tá? Curas, pode ser que você tenha coisas aí relacionadas à sua autoestima que precisem ser vistas. Outras pessoas têm crença de não merecimento, outras pessoas têm crença de, nossa, vocês são muito poderosos. Vocês são muito poderosos. As pessoas que eu estou me conectando aqui, vocês são muito poderosas. É como se você tivesse rompido, Aquário, em outras épocas, aí rompido com um dogma, uma congregação, um modelo vigente. E nessa vida você tá, né? Por isso que tantas vezes você tem esses conflitos, tá? Nesse mês de julho isso vai ficar muito em evidência. Nos grupos dos quais você participa, você vai ver uma diversidade muito maior, uma coisa mais heterogênea até. E você pode se sentir muito deslocado no primeiro momento, mas tem uma coisa sobre cura que você precisa insistir. E a cura só vai acontecer em você quando você ajudar a curar também no coletivo. Essa cura que vai se manifestar na sua vida, ela se manifesta a partir do momento que você se abre para curar no coletivo, tá? A partir do momento que você nutre outras pessoas com informações, com pensamentos, com energia, tá? De outra forma. Isso aqui não é para todo mundo, óbvio, mas você está lidando com um processo de solidão muito grande, Aquário. Você está lidando aí num momento muito, para algumas pessoas, é aquela coisa de passar pela noite escura da alma mesmo, né? E você pode até se questionar assim: nossa, trabalho tanto, me dou tanto, entrego tanto, por que eu não recebo o suficiente? Porque pode dar até uma sensação meio que de angústia no coração, no peito, tá? Aquele vazio, aquele peito fechado, aquela sensação de você ter até raiva, muitas vezes, da espiritualidade, né? Questionar eles. E assim, eu não estou falando que é para fazer isso, mas também se você fizer aí por sua conta e risco. Pode ser que você ache até que você não está sendo visto, tá? Como se você fosse uma criança indefesa ainda, uma criança que está indo para a escola sozinha, sem proteção, sem cuidado de ninguém. E nesse processo todo, nossa, gente, estou com vontade de chorar. Desculpa, tá? Não, a proposta não é chorar aqui não, mas assim, é como se você estivesse passando por um momento aí, né? A gente já começa a leitura como um afastamento necessário.
de alguém, de alguma energia que você tem uma relação pessoal, até kármica, mas que por motivos de crescimento, expansão e propósito você precisa se afastar. Aqui tem uma solidão, tá? Tem um momento de até o fogo do espírito perder o ânimo. Sabe quando a gente fica com aquele olhar meio triste, meio afastado das coisas, assim? Vocês estão passando por um momento muito importante, numa transição, assim, de uma relevância que vocês não devem ter noção, Aquário aí. E outras pessoas, a partir do conhecimento que vocês têm, da informação que você detém aí, seja qualquer coisa, tá, gente? Pode ser cozinhando, pode ser costurando, pode ser desenhando, pode ser pintando, não interessa. Pode ser ensinando, não interessa. A partir do conhecimento que você tem, você consegue contagiar as pessoas, transmitir isso para as pessoas, e agora no mês de julho, isso vai ser para você algo que vai te trazer satisfação, contentamento e finanças, e coisas boas financeiramente. Uma maturidade até exagerada, quer dizer, não exagerada, mas uma cobrança por maturidade. Por quê? Porque é como se você estivesse lidando com dois lados seus. Esses dois lados aqui, ó. Assim, muitas vezes, e assim, muitas vezes. E aqui, né, você precisa escolher o que faz o seu coração vibrar, sabe? O que faz seu coração vibrar? Porque tem um momento de. Você vai ter um momento aí de algumas coisas meio que raivosas, você vai ter uma atitude ainda um pouco mais indignada de alguma coisa, tá, Aquário? Tá tudo bem, você é humano. Eu acho que você é humano, né? A gente é gente. Então, assim, tá tudo bem se sentir mal de vez em quando, tá tudo bem ficar sozinho, sozinha e se sentir mal por isso, tá? Só que eles estão dizendo pra mim que você não tá sozinho, sozinho. Você tem proteção, você tem cuidadoras aí, você tem proteção, você tem a espiritualidade olhando por você, por mais que não pareça, tá? Tem uma relação muito próxima aí com a expansão chegando, um conhecimento que você traz aí que precisa ser usado em prol do coletivo, Aquário. Gente, não é para qualquer um isso aqui, tá? Julho você vai realmente escolher as suas batalhas aí. Mas você vai passar por um momento do qual você vai se sentir muito sozinho, por mais que você esteja numa multidão. E tá tudo bem, porque a gente nasce sozinho e a gente desencarna sozinho normalmente, né? Ninguém vive isso por nós, tá? Mas tem coisas muito boas chegando para você, realização, crescimento. Só que a gente precisa saber equilibrar, encontrar o caminho do meio, né? Deixa eu ver o que mais para vocês aqui, para julho. Por favor, tarô. Para julho. Gente, está fazendo sentido para vocês? Coloca para mim nos comentários, por favor, se está fazendo sentido para vocês. Manda esse vídeo para alguém. Se inscreva no canal, seja membro. Deixe seu hype, seu like. Vocês sabem, né? Fazer isso melhor que ninguém. Aqui, por favor, tarô. Mais pessoa do signo de Aquário. As de espadas. Nossa, não corta o cabelo, não. Olha aqui. Uma pessoa querendo passar tesouro no cabelo. Não corte sua franja. Só uma dica, tá? Se você quiser aí. As de espadas. Quatro de espadas. Pensamento tá como aí? Pode pedir ajuda para os elementais, tá? Para as fadas, para sílfides, sílfos e sílfides, né? Os elementais do ar. Quatro de copas. Nossa, perfeito. Dois de copas. Salamandras também, tá? Podem pedir ajuda. São os elementais do fogo. E a justiça, aqui, no arcano 11. No fundo do maço ou pendurado. O que a gente tem aqui para vocês? Pode haver, né, essa insatisfação quando vocês estiverem passando por esse momento de insatisfação aí, Aquário, solidão, sensação de solidão, né? Contem com a ajuda de uma amiga, um amigo, peçam ajuda, evitem
evitem, né? Quem puder, obviamente, evitem álcool, evitem se envolver em alguma coisa que seja, que te deixe fora da realidade, tá? Procurem descansar, procurem relaxar, ter um tempo de pausa aí. Evitem, quanto vocês puderem, se entorpecer, tá? Porque tem coisas muito boas chegando para vocês aí, inclusive com essa carta da justiça aqui, né? Muitas energias espirituais sendo trabalhadas para ajudar vocês aí. Muito interessante essa carta, muito diferente essa carta. É quando você realmente pesa o que tem valor para você, o que funciona, o que não funciona. Quando você sabe quem você é, o que você vale, tá? Tem uma necessidade de descartar coisas também, tá? Para algumas pessoas, objetos antigos, coisas que não fazem mais sentido, objetos de outras pessoas. Uma necessidade de descartar coisas antigas aí. Vai ajudar muito vocês. E com a carta do pendurado aqui no fundo do maço, pendurado aqui, me fala que essa pausa necessária, esse momento que vocês passem aí de interiorização, é extremamente necessário antes que vocês possam continuar exercendo o que vocês, né, para o resto do ano, digamos assim, para as outras energias fluírem melhor, é necessário que vocês deem algumas pausas, tá? Tem algumas travas, inclusive, com o fazer de vocês agora, em julho. O fazer de vocês. Pode ser que você tenha muita vontade de começar projetos, tocar uma ideia aí, para algumas pessoas tem a ver com uma relação amorosa, e precise de uma pausa aí, tá? Precisa de uma pausa, de um ponderar. O que que vale, por quê, né? Isso me nutre, porque tem um processo aí para algumas pessoas relacionadas à relação afetiva mesmo, tá? Você pode estar aquela coisa de estar acompanhada, tá, como é que é? Tá se sentindo sozinha mesmo acompanhada. Para outras pessoas é realmente um momento no qual você está tirando todos os excessos da sua vida para ficar com o que realmente importa. Vamos ver aqui